bom estar aqui reunidos, né, no nome de Jesus, podendo adorar a Deus, podendo ouvir a palavra, né, reunidos no nome de Jesus e dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero saudar a todos vocês na sua casa, onde quer que você esteja, reunido com sua família, ou no seu trabalho, ou em alguma outra cidade, né, estado, ou fora do Brasil, não importa. O importante é que Deus ama você e deseja o melhor para a sua vida. Hoje é uma noite de milagres. Hoje Deus estará operando milagres, né? Nós cremos em milagres, no sobrenatural. O maior milagre já aconteceu. É esta reunião que nós estamos fazendo. Isso é um milagre. Mas graças a Deus, Deus tem ainda muito mais para dar a cada um de nós, né? Então você que está aí, com certeza, ao findar, nós vamos estar orando e o milagre vai estar acontecendo na tua vida. Nós vamos orar pelas nações, nós vamos orar pela liderança das nações, né? E também por toda a humanidade, o povo de cada nação. Nós vamos clamar a Deus, clamar no nome de Jesus, para que tudo de bom aconteça, que Deus venha se manifestar em benefício da humanidade. É bom estar aqui. Eu quero saudá-los com a paz, com o amor de Deus, e quero encontrá-los, né, firme na fé, marchando, alegrando a Deus com os seus procedimentos, com a sua vida, e um Deus alegre. Então Ele manifesta tudo o que é de bom para a tua vida. Deus é bom. Eu quero já falar um pouquinho antes aqui, né? Dia 7 de agosto, dia 7, no mês de agosto, nós vamos ter a live das mulheres, né? Então as mulheres estarão à frente e estarão fazendo uma live. E vai ser muito bonito. Então, convide alguém, né? Que possa compartilhar, compartilhe, convide alguém para que participe. E no dia 28 agora, né? Nós já estamos postando, toda a igreja quadrangular está postando também, dia 28, 20 horas da noite, nós estaremos ligados, né, num culto maravilhoso, onde será bênção, né, vida para Piracicaba, e também vida para todos que estiverem conectados, né? Nós vamos orar, vamos interceder, para que Deus manifeste bênção, e que o povo piracicabano, né, seja um povo como está sendo e sempre foi, um povo abençoado. Então dia 28, 20 horas, nós estamos colocando já no nosso canal, já estamos colocando, distribuindo tudo o que está acontecendo. Então nós vamos estar anunciando também, essa semana, nós vamos continuar anunciando sobre isso. Graças a Deus, anote isso e vai ser maravilhoso, né? Deus é bom, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Faça junto comigo essa oração e fala para Deus o que você precisa. A Bíblia diz, pedi dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater abrir-se-lhe-á, né? Quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate será aberto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. É no nome de Jesus que nós clamamos a Ti por essa noite maravilhosa. Ó Deus, pela participação de todos os ouvintes, ó Deus, nesta live. Pai, nós clamamos pelo Teu amor e misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu poder, ó Pai, em benefício de cada um, ó Pai, cada lar representado, cada trabalho representado, se for um empresário, não importa quem seja, Pai, mas que ali esteja Teu amor, a Tua bênção e o milagre, Pai, aquilo que esta pessoa necessita, meu Deus, que Tu, Deus, venha derramar do alto céu sobre a vida dela. Pois em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, e desde já nós abençoamos a todos os ouvintes, Pai, os que estão aqui em nossa cidade Piracicaba e outros que possam estar tão distante, Pai, porque o Senhor disse, aleluia, que nós seríamos os Teus testemunhos aqui nessa terra, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, Pai. Ó Deus, da mesma forma como Tu, Deus, está operando aqui, Tu operas também na casa desse ouvinte, onde quer que ele esteja, Pai, que o Teu poder se faça e que milagres aconteça, pois isso nós desejamos
E no nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim nós já declaramos, Pai, e tudo, ó Deus, para o teu louvor e tua glória. Pois em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue nos guiando, Pai, nos dirigindo, e que todo o teu propósito seja feito, e que teu amor, Deus, seja derramado nos corações de todos. Pois em nome de Jesus, Pai, fazemos tudo para o teu louvor e tua glória, e todos digam amém, amém, Jesus. Vamos adorar a Deus. Deus está aqui, Deus está aí com você, e a Bíblia fala que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, né? Aquele que o adora em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus, vamos louvar o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Nós te adoramos. Levou a minha cruz.
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Incrível graça é, infalível em amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Oh, 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 Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus maravilhoso, digno é o Cordeiro de Deus, digno é Jesus, né? Obrigado, Senhor, obrigado por mais esta noite, estarmos reunidos aqui no Teu nome, podendo Te adorar. Oh, aleluia. Glorifique a Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. por tudo que Ele fez, por tudo que fala, mostramos nosso amor. Louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda criatura, louvemos. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou. Mostramos nosso amor com Deus e louvor por tudo que Ele fez, por tudo que fala. Mostramos nosso amor, gritando alto. Louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura, louvemos, louvemos, esse é o tempo, louvemos com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva, louvemos. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Louvemos com instrumentos,
louvemos, este é o tempo, louvemos com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva, louvemos, louvemos. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós pra sempre e sempre, brilha em nós e no mundo. Louvemos com instrumentos, louvemos todos os povos, louvemos toda a criatura, louvemos, 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 este é o tempo, louvemos com toda a alma, Cristo é a luz que nos salva, louvemos, louvemos. Aleluia. Graças a Deus, Deus seja louvado. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Obrigado por vocês. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus. Por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Adorá-lo, louvá-lo, reconhecendo sempre, né? Reconhecendo os feitos dele. Como é lindo, como é maravilhoso. Sabe? Quando a gratidão, ela toma a frente, né? Todas as demais coisas acabam acontecendo. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso. Graças a Deus. Ele é bom, né? Jesus, certa ocasião, disse, quando disseram a Jesus que Jesus era bom, né? E Jesus disse, não, um só é bom, né? E esse é Deus, o Pai, né? Deus é bondade. Por essa razão que nós estamos aqui hoje reunidos, né? Porque Deus é bondade. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus no Evangelho de João, lá no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Graças a Deus. João 14. Se você tem caneta, caderno, você pode anotar, né? Deixe essas palavras entrar no seu coração. Deus é Deus maravilhoso, né? Evangelho de João, capítulo 14. Lá no versículo 16 em diante nós vamos ler. Diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, ou auxiliador, no texto na versão que eu estou lendo, né? Eu estou lendo a Novo Testamento, linguagem de hoje. Então eu vou ler de novo. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não o pode receber, esse Espírito, porque não o pode ver, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Lá no versículo 24 agora. 24 diz assim: a pessoa que não me ama, não obedece à minha mensagem.
E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O que eu disse a vocês. Deus é um Deus maravilhoso, né? Auxiliador, o Espírito Santo, nesta versão, ele está como auxiliador, né? Auxiliador é uma palavra até um tanto gostosa de compreender, né? Auxiliador é a função daquele que auxilia, daquele que ajuda, é o ajudante, né? Aquele que faz o que outro já vinha fazendo, né? E consolador. A palavra consolador, na verdade, é um substituto, né? Substituto. Então, o que nós vemos aqui é uma pessoa que está dando continuidade, né? O Espírito Santo está dando continuidade sobre a obra iniciada na vida de uma pessoa, dando a continuação. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas veja, lá em João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, né? Jesus, único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o Pai o enviou. Deus o enviou. Agora Jesus disse, o Pai enviará o Consolador, ou o Auxiliador, né? O Pai enviará. Ele veio substituir Jesus, né? Na continuação da graça. Lá em 1 João, eu quero ler mais esse texto também, no Evangelho, 1 João, lá em 1 João, no capítulo de número 5, 1 João, capítulo 5, nós vamos ler versículo 6 a 8. Diz assim, Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. O próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. E esses três estão em pleno acordo, né? Estão em pleno acordo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai, Deus o Pai, a palavra de Deus, né? E também o Espírito Santo. Estão em acordo. Glória a Deus. É o Deus trino, né? É a Trindade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E os três unânimes em um só propósito. Em um só propósito, unânimes. O Espírito Santo, ele estava lá no nascimento de Jesus, né? A Bíblia fala que ele estava lá. Ele veio, né, sobre Maria, e então é obra do Espírito Santo o nascimento de Jesus. E o Espírito Santo também está no novo nascimento. Aquele que nasce do Espírito, ele está também no novo nascimento. E também está, como disse lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Veja, o Espírito Santo, né, fazendo a obra. Por isso que a Bíblia fala, não é por força, não por violência, mas é pelo meu Espírito. Por isso que a Bíblia fala, sabe, quando nós olhamos o ministério de Deus aqui na terra, através de Jesus e depois dando continuidade através do Espírito Santo, né? E nós, então, nos encontramos aonde nesse ministério? Aonde nós nos encontramos, né?
com a nossa salvação, amém, é isso. Mas tem algo mais. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, lá no versículo 9, olha o que diz aí. Porque nós somos companheiros, né? Porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Veja bem, vós sois edifícios de Deus, né? É tão bonita nessa versão, né? Novo Testamento, linguagem de hoje. Eu vou ler de novo, porque nós somos companheiros ou cooperadores, né? E do trabalho no serviço de Deus. Deus tem um serviço a realizar aqui na terra. Dar continuidade na graça. Dar continuidade no ministério de Jesus. Ele tem um trabalho. Veja, ele tem os seus cooperadores. E ele diz mais aqui, e vocês, quem são esses? Ele faz uma divisão entre os cooperadores dele e também os demais. Então ele diz, e vocês, né? E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Edifícios de Deus sois vós. É interessante isso, porque Deus trabalha. E Deus fala para que Ele trabalha, né? É muito bonito isso. Eu meditava nessa palavra hoje. Olha, eu venho meditando essa semana, é muito bonito. Em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 20, Paulo então, ele reforça isso, né? Ele reforça, ele diz assim, olha, portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo. Estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem a Deus os transformar de inimigos a amigos dele. Olha que coisa linda. Paulo falando agora, Deus usando o apóstolo Paulo, como o próprio Deus falando pela boca do apóstolo Paulo, né? Como o próprio Deus falando pela boca do apóstolo Paulo, e pedindo, né? Pedindo, em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem a Deus os transformar de inimigo a amigos de Deus. Que palavra linda. Veja, outra vez, por quem Deus fala hoje, né? Seus companheiros, seus cooperadores. Veja, Paulo era um dos companheiros, Pedro, João, Tiago, um dos companheiros de Deus, amigos de Deus, ou pessoas que agora estavam no ministério, né? Para falar com o povo, para pregar a salvação, como Deus usando e falando através dessas pessoas. Que lindo! Deus fala. E a quem Deus fala? Veja, e por que Deus fala, né? Para torná-los de inimigos para amigos de Deus. Mas não para aí. No capítulo 6 de 2 Coríntios, no versículo 1, diz assim, portanto nós, como companheiro no trabalho, no serviço de Deus, pedimos o seguinte, não deixem, olha lá, não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Veja a preocupação do apóstolo Paulo agora, né? Mas Deus usando o apóstolo Paulo para falar que as pessoas não deixassem sem proveito a graça de Deus. Não deixassem sem proveito a graça de Deus. Por isso que em Efésios, lá no capítulo 4, versículo 11, nós encontramos falando a respeito dos companheiros, falando a respeito daqueles cooperadores, em uma outra versão, cooperadores, que Deus levantou. Então diz lá em Efésios 4:11, foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, profetizar, outros para evangelismo, né? E ainda outros para pastores e mestres da igreja. Veja, Ele que escolheu.
chamados para o ministério. É interessante isso, é muito lindo isso. E Paulo falando a Timóteo, se você abrir aí, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, veja o que Paulo fala a Timóteo. Ele dá uma palavra para Timóteo, ele diz assim, olha, não se descuide, né? Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando profetas, ou seja, profetizaram, falaram, lá na igreja, falaram, e o grupo de presbitério pôs a mão sobre sua cabeça para dedicá-lo ao serviço de Deus, ao serviço do Senhor. Uma consagração foi feita, uma profecia foi dada. Veja, uma profecia foi dada, e então colocaram a mão sobre Timóteo. E Paulo fala para ele, não descuide do dom, não descuide do dom, não descuide do dom, né? A dádiva de Deus em usar o próprio Timóteo também. Mas veja, irmãos, uma parceria com Deus e Deus neles trabalhando. Eles com Deus e Deus neles trabalhando, transformando pessoas de inimigo a amigos de Deus, transformando pessoas. Em Atos 15, olha lá, Paulo diz assim, havia uma reunião entre o ministério naquela época, e no livro de Atos capítulo 15, depois de terem discutido sobre o assunto, né, falado sobre o assunto e chegado a uma conclusão sobre aquela reunião, Paulo escreve dizendo assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também. Primeiro ele coloca o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Ele coloca o Espírito Santo como prioridade, né? Como aquele que está à frente, como aquele que Deus enviou para ser o cabeça da igreja. A Bíblia fala que o cabeça da igreja é Cristo, né? O deu como cabeça da igreja, para dirigir a igreja. E o que Paulo fala aqui justamente é isso, lá no versículo 28 do capítulo 15. Ouça, meu irmão, uma reunião deliberada sobre um assunto, e a conclusão foi essa: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Viver por fé, meu irmão, e não por vista. A conclusão exata é essa: ser cheio do Espírito Santo, ter a sua palavra, confiar na palavra de Deus, confiar, veja bem, para executar o que tiver que ser feito, né? Para executar na nossa própria vida o que tiver que ser feito, vivendo por fé e não por vista. Ouça, Ele é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso guia, Ele é o nosso guia. Comunhão é um relacionamento com conhecimento mútuo. Veja, vou repetir, comunhão é um relacionamento com conhecimento mútuo. Duas pessoas em acordo, duas pessoas conversando. Você entende isso? Isso é comunhão com o Espírito Santo. Ele se relacionando com cada um de nós, né? Eu acho tão lindo isso, ele se relacionando com cada um de nós. Eu quando leio a Galeria da Fé, livro de Hebreus capítulo 11, eu vejo Moisés, a Bíblia fala de Moisés falando com Deus como vendo o invisível, andando por fé, falando com Deus como vendo o invisível, sabe? Tem muitas pessoas que falam do Espírito Santo, mas a comunhão com Ele fica difícil, não vê como se relacionar com o Espírito Santo. Será que eu devo me relacionar? Pois Ele é o guia da igreja, Ele tem a primacia. Quando nós falamos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada, quem está à frente é o Espírito Santo, é Ele que nos faz lembrar, é Ele que traz de Jesus para nós a própria palavra de Deus, a revelação. Tudo vem pelo Espírito Santo. É tão lindo isso. Lá no deserto, quando Deus tirou o povo de Israel para levar a terra que emana leite e mel,
O que Deus fez? Colocou uma coluna de fogo para poder, à noite, estar alumiando o caminho de Israel. E não só a nuvem, a coluna de fogo, mas durante o dia também tinha uma coluna de nuvem, que então protegia do sol aquele povo, e através da coluna de fogo, se precisasse andar de noite, eles poderiam andar. A coluna era a direção. Também durante o dia, a nuvem era a direção, que indicava o caminho que eles tinham que dirigir. Mas quem era o líder naquela época lá? Moisés e Arão, por quem Deus falava. Deus falava com Moisés, Moisés transmitia para Arão, e Arão então manifestava o poder de Deus. Mas eles estavam lá como líderes de Deus, líderes de Deus. Veja, Moisés e Arão. Moisés e Arão. É tão interessante isso, que veja, lá em 2 Samuel, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí onde você está, e entendesse isso. 2 Samuel, nós encontramos Davi. É interessante essa palavra, é tão lindo. E eu creio que muitas pessoas perdem a bênção de Deus por não compreender a manifestação do Espírito Santo. Lá no capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, nós vamos ler versículo 4 em diante. Olha o que diz aí. Diz assim, olha: mas naquela noite o Senhor disse a Natã. Quem era Natã? Natã era o profeta. Era aquele por quem Deus falava. Natã era o companheiro. Era aquele que, o companheiro para o trabalho de Deus aqui na terra. Deus falava, dava revelação para Natã, e Natã então transmitia para o povo, inclusive para o rei. Para o rei. Então Natã, diz aí: mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel, e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo, tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Veja bem, revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar as ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel, e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos, que lhe darei descendentes, e quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e tornarei forte o reino dele. Será ele que construirá um templo para mim, e eu o farei como que os seus descendentes governem para sempre. Meu Deus do céu, que Deus maravilhoso, que Deus bom. Mas o que Deus fez? Deus pegou Natã, o profeta, deu a revelação, disse para Natã, revelou para Natã, e Natã foi revelar para Davi. No contexto, um pouco antes, a Bíblia fala que Davi, ele propôs no coração dele, vendo ele morando no palácio, ele olha Deus morando lá, conforme está escrito, uma barraca, né? Uma barraca feita de pele
de cabrito, né? E ali Deus habitava, e o próprio Deus fala que todo o tempo habitou ali, e nunca exigiu nada de ninguém. Mas Davi agora, ele sentiu no coração de fazer, e ele conversando com Natã, ele disse que ia fazer. Mas Deus manda Natã falar para ele que ele não iria fazer. E quem iria fazer era um descendente dele. E nós conhecemos, acabou sendo Salomão, né? Um grande rei, um grande rei. Promessa de Deus. Veja, Deus fazendo a obra, Deus realizando, Deus dirigindo o seu povo, Deus orientando o seu povo, através de quem? Daqueles a quem ele constituiu. Hoje em dia, meu irmão, todo mundo quer ser líder. Eu quero chegar aí. Todo mundo quer ser líder. A dificuldade que as pessoas têm hoje de serem abençoados é porque elas não creem no pastor. Elas não creem. Quando o pastor fala, faça assim, elas não fazem. Haja assim, elas não agem. E é Deus falando através da boca daquele que é companheiro de Deus para o seu trabalho. Então, quando esse que é companheiro de Deus para o seu trabalho, veja bem, tem muitos que se fazem companheiro de Deus, e se fizeram companheiro de Deus. Muitos. Mas aqueles que eu estou dizendo, é o que o Deus levantou. Deus colocou no ministério. A esses que Deus revela o que tem que ser dito ao povo. E quando dito ao povo, e o povo crê, porque a Bíblia diz, crê nos seus profetas e sereis abençoados. Então as pessoas praticam a palavra, as pessoas agem à altura da palavra e são abençoados. Foi o que Davi fez. Davi foi para o templo, quando ele recebeu a mensagem de Deus por Natã, ele foi para o templo e agradeceu a Deus pela bênção que Deus havia dado a Davi, todo o tempo. Ele reconheceu todo o trabalho de Deus na vida dele, tirou-o do redil das ovelhas e o fez rei de Israel. E agora ele morava num palácio. Veja, Davi. E de repente agora Deus fala do seu futuro, que o seu filho, ele iria ter um filho, e que esse filho ia ser rei, e que esse filho ia ser um reinado grande. Que Deus maravilhoso, meu irmão. Que Deus. Davi vai para o templo orar, porque só aquele que prometeu é que pode fazer. Por isso que quando um pastor, né, um companheiro de Deus, um que está agregado no serviço de Deus, né, que ama Deus, sabe, ama Deus, essa pessoa, na verdade, ela fala, e aquele que ouve, atende à fala, ele é abençoado. Ele é abençoado. Enquanto outros vai falar e eles não obedecem. E quando não obedecem, não tem bênção. Não tem bênção. Porque não creram na palavra. Porque não creram. Hoje parece que todo mundo está numa classe só. Mas não é assim. É o que a Bíblia revela, que nós falamos hoje. Existem aqueles... A Bíblia fala de dois homens que se igualavam, o próprio Jeremias, e eu vou falar um pouco dele, Jeremias e o próprio apóstolo Paulo, que dizem, lá no nascimento deles, Deus já havia separado eles para aquilo que eles iriam fazer. Veja, no nascimento deles. Deus é o Senhor de todas as coisas, meu irmão. Muitas pessoas deixam de receber a bênção de Deus porque não acreditam nos seus pastores. Não acreditam. Tratam os homens de Deus como se fosse qualquer um. Dão opinião. Querem chamar atenção muitas vezes. E não é dessa forma. É interessante isso. A Bíblia fala, em 2 Reis, capítulo 23, depois você pode ler, fala de um rei chamado Josias. Mas lá em Zacarias fala de Josias. E fala do momento da vida de Josias. Lá em Zacarias capítulo 12, eu gostaria de abrir lá. Zacarias capítulo 12, eu gostaria de ler. Olha o que diz aí.
Zacarias, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, versículo 10 em diante. Olha o que diz. Deus faz um comparativo daquilo que iria acontecer, né? Mas eu quero chegar, que vocês entendam essa palavra. Olha o que diz. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram, né, ou atravessaram com a lança, e chorarão a sua morte, como quem chora a morte de um filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte de um filho mais velho. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém, como o choro que há na planície de Megido, pelo deus Hadad-Rimon. Deus lembrou de uma passagem aqui para falar algo que vai acontecer. Algo que vai acontecer ainda. Mas, veja, e está acontecendo, a verdade é essa, está acontecendo. Mas que vai acontecer com mais profundeza. Mas veja, ele faz um comparativo aqui, como versículo 11. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que na planície de Megido, né? Vale de Megido, pelo deus Hadad-Rimon. Veja, Josias foi um dos, se não o mais piedoso rei de Judá. 609 anos antes de Cristo, ele reinou. E foi um rei que reinou maravilhosamente. O mais piedoso, creio eu, de todos os reis. Quando você lê as histórias de Josias, você consegue encontrar essa versão dizendo assim: foi um dos mais piedosos reis que Judá teve. Ele fez maravilhas, ele restaurou a Páscoa do povo de Deus para com o próprio Deus. Ele restaurou tudo, derrubou postes ídolos, tirando o povo da idolatria. Ele fez uma obra tremenda, uma obra maravilhosa. É impressionante o que ele fez. Mas quando fala aqui do Vale de Megido, né? A Bíblia revela que ele um dia, ele viu o rei do Egito, andando, atravessando a caminho pela Palestina, e indo auxiliar os sírios, que estavam desesperadamente em Arã. Creio eu, resistiam algum exército ali em Arã. E eles vão lá, o rei do Egito, eles vão lá. Nero II era. Eles vão lá. E quando chega lá, fala que Josias viu. Ele olhou aquilo lá, ele contemplou aquela ajuda. E o que Josias fez? Josias começou a pensar no caso, e ele acabou pensando de uma forma errada, e ele foi para a guerra contra os assírios. Ele foi para a guerra contra eles, achando que aquilo ali seria uma armação para eles, que alguma coisa ia acontecer contra eles, e ele foi para a guerra. E então fala que houve tanto pranto naquele dia no Vale de Megido, pelos reis, né? Pelos deuses, 2 deuses assírios, Hadad e Rimon. Hadad e Rimon. Mas veja, houve tanto choro, como o choro da planície de Megido, ou o Vale de Megido. Choraram muito pela morte de Josias, o rei piedoso de Judá. Que coisa! Irmãos, naquele tempo, Jeremias era o profeta. Jeremias era o profeta. E Jeremias era um profeta que ele podia colocar pessoas na altura,
como também ele podia derrubar a pessoa. Porque as mensagens de Deus, a revelação que Deus dava para ele, eram revelações, acredito eu, fortes. E ele falava mesmo. Jeremias era tido como profeta chorão, porque ele sabia a resistência do povo contra a palavra de Deus. Ele sabia a dureza do coração das pessoas. Ele sabia. Mas Jeremias não foi consultado nisso, né? Eu creio, por causa da forma que ele talvez falasse, a verdade, a justiça, a maneira que ele era companheiro de Deus para a realização das vontades de Deus, para com o rei, para com o povo, ele não foi consultado. E por não ser consultado, a razão acabou entrando e Josias agiu pela razão, né? E pela razão, por sua insensatez, ele acabou encontrando a morte. Acabou encontrando a morte por sua insensatez. Insensatez. Sabe, irmão, um rei piedoso e acabou encontrando a morte. Jeremias era tido como o profeta mais manso e mais amável que existia. Mais manso e mais amável. O fato é que ele fazia a vontade de Deus, que ele falava o que Deus revelava. Ele agia segundo os olhos de Deus. Deus vê tudo, meu irmão. Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Deus conhece o mais profundo do coração das pessoas. O mais profundo do coração das pessoas, Ele conhece. Veja, Josias era um homem piedoso, mas não era uma piedade. Era uma piedade sim, mas não era uma piedade do fundo do coração. Porque a verdadeira piedade, ela vem do fundo do coração e ela é em espírito e em verdade. Ela é em espírito e em verdade. Só que em espírito e em verdade não é muito gostoso ouvir as palavras. Josias não quis ouvir. E o bom senso entrou naquele lugar. E a insensatez do rei acabou morrendo ele. Veja, irmãos, Deus conhece os corações. Muitas vezes a pessoa tem alguma área que ela até mesmo demonstra determinadas coisas, mas a gente não está para viver pelo que vê, e sim por fé, pela palavra de Deus, pelas revelações de Deus. Mas Jeremias não foi consultado, e Josias então naquele dia encontrou a morte. E pior ainda, depois da sua morte, em pouco prazo, o povo já tinha voltado a adorar ídolos estranhos, né? Deuses estranhos. Nem legado ele deixou. Nem legado. Meu Deus. Se nós queremos as bênçãos de Deus, meu irmão, nós temos que estar crendo conforme Deus age, conforme Deus faz. Se nós queremos os milagres de Deus, nós temos que andar como aquele que vê tudo. É Deus que vê tudo. É Deus que enxerga tudo. Se alguma vez temos que reparar alguma coisa, reparamos aquela coisa e então a bênção acontece na nossa vida. Deus conhece o nosso pensar, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, Deus conhece tudo. Josias talvez pudesse dar uma aparente demonstração de um homem muito piedoso. Mas a verdadeira piedade, guarda isso no seu coração, a verdadeira piedade, ou seja, verdadeiro amor, né? A verdadeira piedade, ela vem do coração, mas de um coração em espírito e em verdade. Quando Jesus falou lá em João capítulo 4, versículo 23, para a samaritana, ele diz que Deus está buscando verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade.
Meu Deus. Sabe, meu irmão, um dia eu disse aqui, eu até comentei depois, falei com a própria pessoa, a nossa irmã Zenaide, quando ela chegou aqui na igreja com o colete, um colete posto sobre ela, e ela tinha marcado a cirurgia da coluna dela no SUS, ela tinha marcado a cirurgia, e quando então ela veio na igreja, numa terça-feira, e depois do culto de oração que nós fizemos a oração para essa mulher, e quando eu fiz a oração para ela, eu disse para ela: agora você chega na tua casa, e você tira esse colete, você está completamente curada. E essa mulher foi para a casa dela, e quando chegou na casa dela, foi uma dificuldade muito grande, porque ninguém que tinha assistido ela, há já algum tempo que ela vinha com essa dificuldade, já havia marcado a cirurgia no SUS para se fazer a cirurgia. Só que com a demora e a dor, ela veio para que eu orasse por ela. Ela insistiu com todo mundo na casa dela, até que tiraram o colete. E quando tiraram o colete, a mulher saltava, pulava, descia a escada, subia a escada e não tinha mais nada. Acabou levada para o médico de novo, porque chegou o dia da cirurgia, voltou no médico, o médico não acreditava, mas enfim o médico falou: vamos tirar uma chapa, tirou a chapa, e o médico disse para ela: nem sem cirurgia, que se opere, fica como ficou a sua, tão reta e perfeita como está. As chapas estão aqui, estão guardadas aqui, a antes e a depois. Todos os daqui de Artemis que estavam aqui naquele dia presenciaram a cura. Deus é Deus de milagre, meu irmão. Mas se ela tivesse chegado na casa dela, cedido, né, para a própria família dela, e não tirasse o colete, ela ficaria como estava. Ela ficaria como estava. Ela creu na palavra do pastor. Ela creu no companheiro de Deus. Ela creu na palavra que saiu da boca. E por ela crer, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E tantos outros milagres aconteceu dessa forma. Quantos milagres não aconteceu dessa forma? Eu estou falando isso para mostrar a direção de como Deus age, de como Deus faz. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, todo mundo todo mundo pode, todo mundo faz, mas está todo mundo morrendo. Todo mundo com medo, todo mundo encolhido, todo mundo correndo. Você não encontra Paulo correr de nada, você não encontra Jeremias correr de nada, você não encontra nenhum daqueles que Deus elegeu, escolheu, correndo de alguma coisa. Não. Paulo chega a dizer que, meu Deus, ele só queria viver, se pudesse viver trabalhando para Deus, ganhar almas, fazer a vontade de Deus. Do contrário, era melhor que ele fosse. Era melhor que ele fosse. Ele chega a dizer: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem muitas portas que fechou esse tempo, né? O mundo mostrará, irmão, porque a Bíblia diz assim: nada há encoberto que não seja revelado. Nada há encoberto que não seja revelado. Dura palavra para um pastor falar. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. É Deus quem faz todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Creia, ouça a palavra, receba a palavra, creia na palavra. Se a Bíblia fala que alguma coisa a respeito, Deus estará falando com você. E se Ele falar com você, meu irmão, pegue a palavra. Pegue a palavra.
Sabe? Quando nós falamos das curas, milagres que têm acontecido aqui, é porque tem acontecido. Nós não estamos aqui para mentir, não. Não estamos aqui para enganar os outros, não. Nós estamos aqui para cooperar com Deus. Para defender o próprio Deus, como o próprio Davi defendeu contra o Golias. Defender a palavra de Deus. Mas não defender com a nossa força, não, de forma alguma. Defender com aquilo que Deus revela, como nós podemos defendê-lo, né? Com um verdadeiro amor, em espírito, em verdade, com dedicação, sabe, com empenho. E assim então, nós vemos milagres, vemos maravilhas, vemos as coisas acontecendo. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você. Se Ele diz que por suas feridas, suas chagas, você está curado, acredite nisso. Acredite nisso. Tem muitas pessoas que chegam aqui na igreja, até professam, eu sou de outra denominação. Nós não estamos aqui para tirar ninguém de denominação nenhuma, de forma alguma. Mas quando a pessoa chega e ela quer a nossa oração, a minha oração, eu digo para ela, já que você quer, então você vai ter que escutar o que eu falo, e se você fizer o que eu falo, você vai ser curado. E assim tem procedido pessoas, e assim as pessoas têm alcançado a cura, têm alcançado o milagre. Não são poucas, não. Assim o câncer tem saído, assim muitas coisas têm acontecido. Mas por quê? Porque creram. Porque ouviram e creram. E o milagre aconteceu. Deus é Deus, meu irmão. Ele não mudou, Ele nunca vai mudar. Nunca. Nunca. O Espírito Santo é aquele que pega todas as coisas. É Ele quem faz. Glória a Deus por tudo. Deus é um Deus maravilhoso. Ame seus líderes, né? Ouça a sua voz. Ande sobre a orientação dela. Não queira ser o bambam, não. Senão você acaba tendo problema. Como Josias, né? Teve problema. Se ele tivesse consultado Jeremias, não teria tido problema nenhum. Não teria. Mas eu creio, ele fez tudo aquele benefício para o povo adorava ele. O povo chorou, pranteou muito fundo, adorava ele. Mas, quando ele morreu, logo depois, estava todo mundo contrário a Deus. O que ele fez? Ele não fez a obra em espírito, em verdade. Ele não fez com o fundo do coração. As coisas de Deus são lentas, são devagar, mas elas são permanentes, são contínuas. Sabe, fazer um poço normal para tirar água com balde, não é difícil, é fácil. Mas fazer um poço artesiano, né? Que vai centenas de metros para baixo, que atravessa a rocha, que atravessa um monte de coisa, esse é difícil. Leva tempo, esforço. Mas quando a água jorra, coisas maravilhosas acontecem. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você. Eu quero orar. Eu quero orar por você, se você tem alguma necessidade, se você precisa de alguma coisa, se você precisa de uma cura para o seu corpo. Nós vamos orar agora. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Sabe, Deus está trabalhando e vai continuar trabalhando. Deus vai continuar fazendo milagre. Ele não parou e não vai parar. E nós vamos ver milagre, como estamos vendo agora. Louvado seja Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós somos companheiro do trabalho dele. Companheiro do seu trabalho. Para tornar o quê? Inimigos, amigos de Deus.
para que as pessoas aproveitem a graça, entusiasmá-los a viver pela fé, porque Deus age através da fé. Vamos orar. Vamos falar com Deus, aí na sua casa, aonde você está. Deus está com você aí, meu irmão. Deus está com você. Continua servindo Ele, continua amando Ele, né? Continua acreditando na palavra e você verá a glória de Deus na tua vida. Jesus, ali no sepulcro de Lázaro, Ele disse para aquelas mulheres, tira a pedra. A mulher falou, não, está fedendo. Hoje em dia é a mesma coisa, não muda nada. Milagre quem faz é Deus, meu irmão. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Acredite. Deus está mostrando aqui para mim uma mulher que foi curada aqui de câncer no seio. E quando ela veio, eu falei, nós vamos orar, sim, vamos orar. Mas eu disse para ela, eu quero que você, eu vou dar uns versículos para você, e você vai pendurar esses versículos de cura divina, né? De cura divina. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 16, 17, 1 Pedro 2, 24. Eu fui dando versículo para ela. E ela colocou na geladeira, colocou no espelho, colocou na porta. E eu disse para ela, vai lendo em voz alta e agradeça a Deus porque isso pertence a você. Vá fazendo isso, todo dia. Quantas vezes você passar diante do papel, você fala em voz alta, repete em voz alta e vai agradecendo a Deus porque isso pertence para você. Você vai fazer isso? Ela falou, vou. Eu falei, então faça. E orei por ela. E passou um tempo, ela fez a ponto de decorar todos os versículos. E aí ela falava na rua, falava em todo lugar que ela estava. E mais tarde, quando ela voltou para o médico, já não tinha mais câncer. Desapareceu tudo. Não é pensamento positivo, não. Mas ela creu na palavra que saiu da minha boca. Ela creu. E por ela agir à altura, ela foi curada. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Creia em Deus e seja abençoado. Esses dias aí eu orei por 2 pessoas com câncer. Duas pessoas. E no final da oração eu disse para os 2 pais, acreditem, creiam, os seus filhos estão curados. Passou um tempo e eu recebi a notícia, os 2 filhos estão curados. E digo para você, um dos filhos, o médico disse, que se operar morre, e se não operar morre. E os 2 estão com vida. Deus é fiel, meu irmão. Ele creu. Fé é crer. Fé é crer. A Bíblia fala que Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. Agora, isso não foi escrito só para Abraão, foi escrito para nós também. Se nós cremos, Jesus disse, veremos a glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Leve seu pensamento ao Pai, a Deus. E nós vamos orar agora. Use o nome de Jesus, fale com teu Pai. Fala com Deus agora. Determine a bênção na tua vida. Determine a cura no seu corpo. Pegue a promessa, assuma ela no teu corpo. A Bíblia diz, por suas feridas, suas chagas, nós fomos curados. Por suas pisaduras, nós já fomos sarados. Meu Deus, está tudo no verbo passado. Porque Jesus já levou sobre ele no madeiro, no seu corpo. Ele mesmo colocou no seu corpo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora, Pai. Porque Tu és um Deus bom, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, que está agindo, que está manifestando, que está operando os Teus milagres, Pai.
porque só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos agora, eu me uno com este povo, Pai, e nós vamos orar, Deus, por todas as nações, pelas autoridades de cada nação, Pai, para que o Teu poder se faça, para que o Teu poder se manifeste, Pai, para que todas as autoridades, meu Deus, trabalhem em benefício de cada povo a quem eles foram eleitos, Pai. Ó Deus, todas as nações cujo povo, Pai, eles possam trabalhar e abençoar este povo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo por todas as autoridades, Pai. Oramos também, Pai, para determinar o fim desta pandemia. Nós repreendemos Satanás e declaramos, Pai, Satanás impedido de agir, Pai. Nós o proibimos de agir no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo nós declaramos o fim desta pandemia. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, o fim desse vírus, Pai, do coronavírus. Nós declaramos o fim, Pai, deste vírus, em nome de Jesus Cristo. As pessoas que estão, Deus, contaminadas, em nome de Jesus nós oramos por elas, Pai. Nos hospitais, ó Deus, em todas as nações, nós repreendemos, Pai, todo o mal causado no corpo dessas pessoas, Pai, por esse vírus. Nós repreendemos este mal, nós declaramos, Pai, toda a infecção, Pai, ó Deus, sarada, curada, em nome de Jesus, ó Pai. E declaramos, Pai, o povo sarado, curado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós declaramos, Pai, todos curados, todos com vida, em nome de Jesus, ó Pai. Também oramos, Deus, por aqueles que estão, Senhor, na qualidade de suspeito, e nós declaramos todos eles, Pai, livre da contaminação, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oramos, Deus, também, Pai, pela recuperação econômica. Repreendemos os espíritos que atuam nessa área, Pai, e os proibimos de continuar agindo, e declaramos em nome de Jesus, ó Pai, a transformação, a recuperação econômica de todas as nações, Pai, de todas as empresas, Pai, ó Deus, empresas grandes, médias, pequenas, lojas comerciais, ó Deus, todas as nações, Pai, nós abençoamos em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos a recuperação econômica, declaramos portas de emprego abrindo, Pai, milhares e milhares, e assim toda a população podendo trabalhar e trazer o sustento com as obras das suas mãos, para a sua casa, para a sua família. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos toda a humanidade, nós abençoamos o Brasil, Pai. Nós abençoamos a nossa nação, Pai, o Brasil, abençoamos, Deus, os governantes desse país, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Repreendemos toda a força do inimigo, ó Pai, declaramos o inimigo envergonhado, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para o fim de toda essa pandemia, esse mal, Pai, sobre o nosso país e tantos outros mal, Pai, que possam estar tentando vir, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, a situação econômica do nosso país totalmente transformada, recuperada, Pai, no nome de Jesus. Abençoamos toda a nação brasileira, o povo brasileiro, Pai. Ó Deus, os médicos, os cientistas, ó Deus, que eles consigam chegar, Deus, a um objetivo com essa vacina, Pai, e assim o povo seja vacinado. Assim abençoamos o Brasil, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora por aqueles que estão conectados conosco, Pai, que estão orando conosco, Pai, que ouviram essa mensagem, Pai, e que creem no Teu profeta, que creem no Teu poder, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, e repreendo a doença, repreendo a enfermidade, repreendo a dor, repreendo todo o mal sobre este corpo, Pai, e declaro essa pessoa curada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como também declaro, Pai, esse lar abençoado, essa empresa abençoada, esse comércio abençoado, esse empresário abençoado, em nome de Jesus eu os abençoo, Pai. Declaro a bênção familiar, declaro, Deus, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu declaro, Pai, essa família salva, em nome de Jesus Cristo, Pai. Repreendo toda a força contrária e declaro essa família salva. Abençoo
todos, Pai, com todas as necessidades que eles possam estar tendo, Deus. Eu declaro a bênção sobre cada necessidade. Em nome de Jesus eu os abençoo, para o teu louvor e tua glória. E todos digam amém, Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus maravilhoso. Se você anotou no caderno aí, né? Eu sei que tem pessoas que anotam, porque eu anoto. Eu, desde que eu vim para a igreja, eu sou, meu Deus do céu, só quem me conhece que sabe. Eu anoto tudo. Sabe, quando eu vim para a igreja, eu tinha uma filmadora, uma gravadora. Eu gravava tudo. Onde eu ia, eu gravava. E assistia 24 horas por dia. Eu assistia as fitas que eu gravava. Meu Deus, hoje está tão mais fácil, né? Internet e tantas outras coisas. Livros, tudo mais fácil hoje. Meu Deus, o grego, o hebraico, tudo mais fácil hoje. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus do céu. Veja, a Bíblia fala que nós devemos aproveitar a graça, né? Tirar proveito da graça. Que Deus maravilhoso. Eu amo vocês, meu irmão. Amanhã nós estaremos na live, né? 8 horas da noite. Então você esteja conectado de novo. Compartilhe com alguém essa mensagem. Compartilhe com alguém. Sabe, tem tantas pessoas hoje que não sabem que rumo toma. Não sabe se vai para cá, se vai para lá. Ah, lá mais bonito, aqui melhor. Lá é mais feio, aqui é menos feio, né? Compartilhe, meu irmão. Siga a palavra de Deus. Se oriente na palavra de Deus, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Compartilhe a mensagem. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deus ama você, amém? Fica com Deus. Fica com Deus. Eu trago um abraço para você da Rosali, minha esposa, da Fernanda, minha filha, do Danilo, meu genro, né? E do meu netinho, o Isaac, né? Ah, o pastor Miguel está um baratão, né? É verdade mesmo, né? Eu disse já no início, é mais do que um neto, é mais do que um filho, né? Ele trouxe vida, trouxe ânimo, né?